Capítulo 31. Se livrando de lixo. Sim, todos os prisioneiros são de rank C, mas o caçador do Departamento de Segurança dos Caçadores é um rank B, então não há nada para se preocupar. Kim Sang-shik cedeu e assentiu. Era uma teoria básica de que você precisava de pelo menos 10 caçadores rank C para derrotar um único caçador de rank B. Se tal caçador de rank B oferecesse não só assistir aos prisioneiros, mas também ajudar com a raid, não havia nada para reclamar. Um único caçador de rank B e 3 caçadores de rank C. Jinvoo encarou o caçador do Departamento de Segurança dos Caçadores e os prisioneiros com confusão. Algo está estranho. Havia uma estranha intenção de matar saindo de um deles. Isso era um efeito dos sentidos, ou ele estava apenas imaginando coisas por preocupação? Fosse o que fosse, Jinvoo não pôde deixar de se sentir desconfortável. Ele sussurrou para Ju-He. Ju-He, por favor, não faça esta raid. Ela olhou em volta e respondeu. E quanto a você? Ele respondeu sua pergunta com uma pergunta. E se eu for? Então eu também vou. Ela estava determinada a segui-lo. Eu entendo que você está preocupado comigo, mas... Tendo experimentado sua teimosia no passado, Jinvoo cedeu. Eu suponho que tudo deve ficar bem se eu estiver lá. Afinal de contas, ele derrotou sozinho o grupo de Van Dong-suk, que incluía 5 caçadores de rank C. Jinvoo assentiu. Tudo bem, tudo bem. O caçador do Departamento de Segurança dos Caçadores terminou com os documentos e depois apareceu diante de todos os caçadores. Eu sou Kang Tai-shik, do Departamento de Vigilância de Caçadores. Tenho certeza de que vocês já perceberam a situação. Vou ficar de olho neles, então não se preocupem com esses bastardos. Ele gesticulou para os prisioneiros, e eles vieram até ele e estenderam as mãos algemadas. Um por um, Kang Tai-shik os tirou as algemas. Ah cara, isso foi muito desconfortável. Você não pode nos arrastar assim. Não somos escravos, sabe? Os prisioneiros libertados esfregaram os pulsos e reclamaram. Ignorando-os, Kang Tai-shik virou-se para os caçadores. Quem vai liderar a raid hoje? Tendo assumido a responsabilidade normalmente, Song Shiu levantou a mão sem entusiasmo. Kang Tai-shik assentiu. Entendido. Com Song Shiu na frente, os caçadores começaram a entrar no portal. Vamos lá. Jinvoo e Ju-He também ficaram diante do portal. Lembrando sua última viagem em uma dungeon, Ju-He segurou levemente as mangas de Jinvoo quando entraram. A dungeon desta vez foi preenchida com goblins. Diante das feras mágicas mais fracas do tipo humanoide, a raid foi muito mais fácil do que o esperado. Screech. Scree. Mesmo antes de ele ter aumentado seu poder, Jinvoo podia dar conta dessas coisas bizarras. Ele cuidadosamente derrotou um por um. Sua destreza no combate surpreendeu Ju-He e Song Shiu, que não se lembravam dele assim. Voa. Jinvoo estava usando o mínimo de poder necessário, para não ser notado, mas a diferença entre o antigo e ele ainda era perceptível. Ju-He se aproximou dele e perguntou. Você esteve aprendendo em algum lugar? Isso, e eu tenho corrido todos os dias. Corrido? Ju-He estava confusa, mas não era exatamente uma mentira. Mas, eu não estou recebendo nenhum ponto de experiência. Screech. O nível do inimigo era muito baixo. Você não ganhou nenhum ponto de experiência. Scree. O nível do inimigo era muito baixo. Você não ganhou nenhum ponto de experiência. Jinvoo ficou desapontado. Tudo o que ele recebia era a mensagem de que os níveis dos goblins eram baixos demais. Neste ritmo. Pior ainda, os núcleos mágicos dos goblins eram do pior tipo possível. Jinvoo olhou em volta. Empolgados com a liberdade de movimento depois de muito tempo, os prisioneiros foram atacar os goblins. Screech. Scree. Era difícil dizer quem era humano e quem era a fera. Parece que não terei que lutar muito. Ainda assim, ele não estava obtendo experiência ou boa renda. Isso preocupou Jinvoo. Se vai ser assim o tempo todo, eu devo deixar a associação? As invasões sob a associação eram em sua maioria portais rank D ou rank E, e se ele não estava recebendo nenhum ponto de experiência nessas dungeons de baixo nível, não havia sentido em ficar com a associação. E neste momento, posso facilmente cuidar das contas do hospital da minha mãe. Ele poderia deixar a associação sempre que quisesse. Foi por isso que ter dinheiro era bom. Isso permitiu a Jinvoo mais liberdade nos caminhos que ele poderia seguir. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, o grupo tinha se aventurado profundamente na dungeon. Eles se depararam com 3 caminhos diferentes. Kang Tai-shik sugeriu a Song Shiu. A dificuldade da dungeon é bastante baixa. Vamos nos dividir aqui? Parece bom. Song Shiu concordou. Jinvoo fechou os olhos e concentrou seus sentidos. Agora qual caminho leva ao boss? Ele esperava que pelo menos o boss lhe desse alguma pequena experiência. Logo, o poder das várias formas de vida na dungeon entrou em seus sentidos. Abrindo os olhos, Jinvoo disse a Song Shiu. Arjusi sobrescrito 1, vamos para o caminho da esquerda. Certo. Jinvoo, Ju-He e Song Shiu escolheram o caminho da esquerda. Kang Tai-shik e os prisioneiros escolheram o caminho certo. Os 2 restantes desceram o caminho do meio. O batimento cardíaco de Jinvoo aumentou ligeiramente. O boss está no final desse caminho. Não poderia ser chamado de forte, mas definitivamente deu uma presença mais forte do que os goblins. Jinvoo queria chegar ao boss rapidamente. Mas, logo depois de dar alguns passos no caminho da esquerda, um grupo de goblins apareceu e bloqueou o caminho. Kiki. Kiririri. Ki. Havia cerca de 10 deles. Segurando tacos de madeira, espadas de madeira e bastões de madeira, os goblins não davam a menor sensação de perigo para Jinvoo. Eles não estão cansados disso? Jinvoo franziu o rosto em aborrecimento. Essas coisas inúteis que corriam para ele sem pontos de experiência ou dinheiro eram apenas uma pedra em seu sapato.
Há 10 deles. O que devemos fazer? Devemos nos agrupar com os outros e voltar? No entanto, os outros dois com ele estavam levando muito mais a sério. Bem, desde que eles são apenas goblins, nós devíamos tentar. Certo. Uma bola de fogo apareceu na mão de Song Shiu e Ju-He começou a preparar sua magia de cura. Jin-Wo coçou a nuca. Parando para pensar, nunca estive tão relaxado em uma dungeon antes. Foi porque ele se tornou incomparavelmente mais forte. Aplicado a uma situação familiar de sua antiga vida, Jin-Wo finalmente começou a sentir as mudanças pelas quais estava passando. Song Shiu interrompeu seus pensamentos. Sung-Si, você está pronto? Sim. Jin-Wo combinou com o ritmo de seus companheiros de equipe e lentamente se aproximou dos goblins. De repente, um grito veio de algum lugar. Uva-ak! Ah! Não foi um goblin. Foi um grito humano. Jin-Wo e seus amigos olharam um para o outro. Assim que eles perceberam que os gritos tinham cessado, outro ecoou. Rim. O rosto de Song Shiu ficou sério. Vamos dar uma olhada. Os 3 caçadores rapidamente correram em direção ao grito. Jin-Wo poderia ter facilmente ido à frente dos dois, mas decidiu combinar sua velocidade para a segurança deles. Depois de correr por algum tempo, eles se depararam com a fonte dos gritos. Ju-He descobriu alguém e gritou. Lá. Alguém está. O caçador Departamento de Segurança dos Caçadores Kang Tai-shik estava ajoelhado no chão, coberto de sangue. Ele gritou. Para o grupo que se aproximava. Tenha cuidado. Esses bastardos ainda estão por aí em algum lugar. Parecendo ter gritado com o último pedaço de sua força, Kang Tai-shik caiu de bruços no chão. Incapaz de ignorá-lo, Ju-He rapidamente correu em direção ao seu corpo. Eu vou curá-lo. Mesmo depois de tudo o que ela passou, Ju-He ainda se orgulhava de ser uma curandeira de rank B. Mesmo se houvesse inimigos por perto, sua cura seria rápida. Ela concluiu que seria melhor curar Kang Tai-shik antes que eles pudessem atacar. Por favor, apenas espere. Ela estendeu as mãos na frente de Kang Tai-shik e uma luz se reuniu em suas mãos. Foi nesse momento que Kang Tai-shik levantou-se do chão e esticou uma mão cheia de poder mágico em direção à garganta de Ju-He. Voz. Antes que sua mão pudesse alcançar a garganta de Ju-He, alguém agarrou seu pulso no momento certo. Agarra. Dando alguns passos para trás em surpresa, Ju-He caiu no chão. Kang Tai-shik ficou surpreso. Alguém parou meu ataque a essa distância? Era fácil para um caçador de alto escalão se desfazer de um de baixo escalão. É por isso que seu primeiro alvo foi a caçadora, que era uma caçadora de rank B, como ele. Felizmente para ele, ela era uma caçadora de classe de suporte, então ele esperava cuidar dela facilmente através de um ataque surpresa. Mas o ataque dele foi parado. Os esforços que ele fez para agir desapareceram em uma nuvem de fumaça. Os olhos de Kang Tai-shik seguiram a mão que segurava seu pulso para o rosto de Jin-Wo. Os olhos de Jin-Wo estavam cheios de intenção assassina. Kang Tai-shik franziu a testa. Apenas um caçador afiliado à associação? Voz. O outro punho de Kang Tai-shik voou em direção ao rosto de Jin-Wo, mas ele virou a cabeça facilmente e se esquivou do ataque. O quê? Kang Tai-shik jogou de lado o aperto de Jin-Wo com força. O quê? Jin-Wo também ficou surpreso. Foi uma força digna de um caçador de alto escalão. Tendo se libertado das mãos de Jin-Wo, Kang Tai-shik fez chover seus punhos sobre ele impiedosamente. Não perdendo a velocidade, Jin-Wo se esquivou e contra-atacou. Ataque. Golpe. Voz. Ban. Pou. Os 2 homens trocaram ataques incessantemente e escaparam dos golpes um do outro. Nenhum deles recuou. Enquanto eles estavam lutando, Song Shiu agarrou Ju-He e a afastou do perigo. Arju-si. Ju-He não conseguia falar, atordoada. Song Shiu ficou ainda mais surpreso que ela. Como isso é possível? Seus ataques e defesas estavam acontecendo a uma velocidade inacreditável. Era rápido demais para rastrear com seus próprios olhos. Os movimentos do alto escalão de caçador faziam sentido, mas Sung Jin-Wo não era o homem de quem ele se lembrava. O jovem estava acompanhando o caçador de rank B. Sua velocidade é muito rápida, mesmo para os olhos de um caçador de rank C. Ele estava correto em seus sentimentos mais cedo. O Jin-Wo que estava lutando antes dele não era o mesmo caçador de rank E fraco de antes. Tendo trocado dezenas de golpes em um piscar de olhos, os 2 lutadores recuaram um do outro para recuperar o fôlego. Jin-Wo olhou para Kang Tai-shik com os olhos apertados. O sangue em suas roupas, e não é seu, é? Kang Tai-shik esfregou os pulsos e respondeu. Isso mesmo. É o sangue daqueles filhos da puta. Colocando isso de lado, em pensar que eu encontraria um caçador como você aqui. Ele estava verdadeiramente impressionado. Ele não tinha ideia de que havia um caçador filiado à associação que era de um rank tão alto. Isso não é bom. Ele achava que hoje era a melhor oportunidade para agir, mas a aparição de Jin-Wo havia afetado seus planos. Kang Tai-shik perguntou por curiosidade. Quem é você? Qual é o seu ranking? Jin-Wo convocou a presa envenenada de casaca em sua mão e respondeu. Sung Jin-Wo. Rank é. Notas. Arjusi é uma expressão coreana usada para falar com pessoas de maior idade. Continua no próximo capítulo.